Amém, igreja? Graça e paz. Podem se sentar. Eu não sei se para você está muito alto aí, para mim aqui ficou alto. Está alto aí ou não? Está tudo bem? Amém, então. Glórias a Deus por mais essa noite. Glórias a Deus pela vida de vocês. Mesmo, vamos falar em noite, né? Porque já está anoitecendo. Mesmo em noite de chuva, vocês estão aqui para contemplar e para adorar a Deus. Amém? Hoje eu quero dar uns recados rápidos aqui, mas também quero aproveitar. Não tem, irmã? Por favor. Eu quero, antes de dar um recado, só agradecer a Deus, em especial também pela vida da família, Vitor e Joyce. É um prazer muito grande. Eu fico muito feliz de vê-los aqui. Feliz mesmo, de verdade. Extremamente feliz. Sabe que vocês não são visitantes não, né? Vocês fazem parte dessa casa aqui. Vocês fazem parte da família, da comunidade cristã de São Joaquim da Barra. Amém? Glórias a Deus pela vida de vocês. Vou ser rápido com 2 recados que eu quero dar aqui. Em relação ao culto, só para reforçar, nós vamos fazer o culto hoje, depois fazer o culto no dia 31. Culto dia 31 é o culto da virada, né? É o culto que é o culto de graças. E o culto de ação de graças, normalmente a gente faz já como tradição, é aquele culto que a gente vem para agradecer a Deus. Minha irmã. Obrigado. A gente vem para agradecer a Deus por tudo que aconteceu de bom esse ano. Igual minha esposa falou, tenho certeza que aconteceram mais coisas boas do que coisas ruins. E só o fato de nós estarmos vivos já é um fato bom. Tem gente que às vezes fala, mas foi ruim para mim. Mas o fato de nós estarmos na presença de Deus e termos um ano, passamos por mais um ano, já é uma coisa boa. Então, quando você vir no culto de ação de graças, né? Vai ser às 10 horas da noite, no dia 31. É o culto da virada que a gente chama. A gente vai passar um tempo aqui adorando a Deus, depois vai ter a palavra. Que você venha para agradecer a Deus e que você venha também para trazer uma oferta de gratidão a Deus. Para demonstrar para Ele, não só fisicamente, mas para falar, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor depositou na minha vida esse ano. Na minha vida, na vida da minha família, na minha casa, no meu trabalho, seja onde for, eu tenho certeza que Deus depositou muito na sua vida. Amém? Então, às 10 horas vai começar o culto, para a gente não ter, aliás, para a gente lembrar o dia e o horário direitinho. Por conta disso, a gente vai fazer no dia 31, aí no próximo domingo, acho que vai ser dia 3, não vai ter culto. Domingo dia 3 não vai ter culto. Então a gente vai ter o culto acho que na quarta ou quinta-feira, se não me engano, que é dia 31. No próximo dia 3 não tem culto, só volta o culto na quarta-feira, dia 6. Primeiro culto do ano, culto da família, que a gente vai se reunir novamente. Amém? Quem não está aqui, depois vocês passam o recado, se vocês encontrarem. Né? Eu acho que as pessoas também estão vendo, né, a transmissão, vão saber disso. Mas amém. Glórias a Deus. Bom, eu queria aproveitar, aliás, esse período que a gente está passando, né, a gente está no intervalo entre o que o pessoal chama de o Natal e o Ano Novo. E esse período, eu tenho certeza que você, como eu também, nesse período você reservou um tempo para às vezes enviar uma mensagem para alguém, né? O WhatsApp hoje é muito fácil. Você falou, vou enviar uma mensagem para determinada pessoa. Ou às vezes você pegou o telefone e falou, não, eu vou fazer diferente. Para essa pessoa eu vou ligar para ela. Então eu vou fazer uma ligação. E para determinadas outras pessoas, você vai além de mandar uma mensagem, além de fazer uma ligação, mas você quer estar ao lado daquela pessoa. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem esses 3 níveis, esses 3 tipos de pessoas. Que você só manda uma mensagem. Ou você manda uma mensagem e liga, ou você, além de mandar mensagem e ligar, você quer dar um abraço naquela pessoa, por mais que agora não possa. E isso fala muito sobre relacionamento. Que tipo de relação que você tem com aquela pessoa. Isso vai determinar o tipo de relação. E é interessante porque a palavra de Deus, ela fala muito em
Em quase todos os livros ele fala sobre relacionamento. Fala sobre que tipo de relacionamento, que tipo de relação que nós temos que ter, principalmente com Deus. E por mais que a gente às vezes é um pouco mais fechado, um pouco mais retraído, a gente tem que lembrar que nós fomos feitos para ter relacionamento. Nós fomos criados para fazer relação, para nós termos relacionamento com outras pessoas, na verdade. Isso é o motivo de nós sermos criados. Principalmente para nos relacionarmos com Deus. Para querer saber o que Deus quer de nós. Para nos oferecer para Deus também. Isso tem tudo a ver com relacionamento. E como eu falei para vocês, como eu fiz e vocês têm também em relação a isso, que nós fomos criados para nos relacionarmos, quero que você abra a Bíblia, as suas Bíblias. Eu acho que eu vou... são vários textos, mas alguns eu nem vou pedir para você abrir, mas esse eu quero que você abra. Gênesis 2. Para reforçar tudo isso que eu tenho dito, eu gosto de reforçar na palavra de Deus aquilo que a gente tem falado. Gênesis 2, só 2 versículos, o 18, 3 versículos, 18, 19 e 20. Gênesis 2, 18, 19 e 20, a minha tradução diz o seguinte, Gênesis 2, 18. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. 20, e o último aqui. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Até aqui. Amém? Olha que coisa interessante. Que primeiro, no 18, nós acabamos de ler. Que Deus olhou para o homem e falou, vou fazer uma pessoa. Alguém para auxiliar e para corresponder. Porque não é bom que ele esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Agora, o interessante é que se a gente continuar lendo, o 19 e o 20 fala que Deus fez todas as coisas. Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez os animais, Ele levava os animais para o homem nomear, né, dar nome àqueles animais. E aí Deus ainda fala assim, não é bom que ele esteja só. No caso Adão, Deus que fez o homem, no caso Adão, ele estava rodeado de coisas. Ele estava rodeado de animais, rodeado de tudo que Deus tinha feito. Mas ainda assim Deus falou, não é bom que ele esteja só. E a gente para pensar que assim, Adão não estava só. Mas o que ele estava era carente de alguém que pudesse lhe corresponder. E essa é a grande diferença. Deus, quando ele criou a mulher, ele criou para nos auxiliar, glórias a Deus por isso. Mas é para auxiliar e corresponder. Porque Adão ele não poderia corresponder com o leão, ou o leão não poderia corresponder com ele. Deus criou uma pessoa, um ser que fosse semelhante a Adão, que tivesse os mesmos gostos, que tivesse aparência física, que fosse idêntico a Adão, para que ele pudesse ser correspondido, para que ele não ficasse sozinho, mas com uma outra pessoa do lado. Muitas vezes a gente para, e eu analisei justamente isso, ele não estava sozinho. Tinha muita gente do lado, muita gente não, tinha muitas coisas do lado. E o que a gente tem que pensar sempre é assim, quantas e quantas vezes a gente está rodeado de pessoas, e a gente ainda sente sozinho. A gente sente falta de alguém. É porque está faltando alguém, para que a gente possa se corresponder com essa pessoa. Ou para que essa pessoa possa se corresponder com a gente. Porque se não for assim, de outro lado, não é o número de pessoas que vão estar do nosso lado. Mas se uma só conseguir corresponder, e a gente se corresponder com ela, esse é o objetivo de Deus. É isso que Deus quer, que a gente tenha alguém que possa se corresponder com a gente, possa se corresponder conosco. Essa é a primeira coisa que eu queria que a gente começasse a trabalhar na palavra de hoje. Que nós possamos corresponder e ser correspondidos por aquilo. E Deus ele nos ensina isso, igual eu falei, em vários trechos, em vários momentos da Bíblia,
sobre corresponder, sobre estar junto, sobre ter alguém do lado. E qual que é um dos maiores problemas? É que mesmo Ele nos mostrando, a gente às vezes não entende o que Deus quer fazer, que Deus nos dá essa oportunidade de nós aprendermos como pessoas, a nos correspondermos tanto com Ele quanto com outras pessoas, e a gente acaba desperdiçando essas oportunidades que Deus dá. Porque às vezes a gente não entende qual é o objetivo, às vezes a gente não consegue captar aquilo que Deus quer, não consegue ver a essência do que é um relacionamento, a gente acaba desperdiçando. E é interessante porque assim, não tem nada de errado, igual eu falei para vocês, não há nada, absolutamente nada de errado em você ter grupos de pessoas na qual você separa da maneira com que eu falei. Para esses aqui eu vou enviar uma mensagem, para esses aqui eu vou enviar uma mensagem, vou ligar, mas para esses aqui eu quero perto de mim, ou eu quero estar perto deles. Não tem nada de errado nisso. Às vezes a maneira com que eu falei, a pessoa fala, mas está errado, o Marcos falou que está errado. Isso não está errado de maneira nenhuma. São formas de relacionamento. São maneiras com que nós nos relacionamos com outras pessoas. Então não tem nada de errado nisso. Agora, o que mostra e o que demonstra esses graus de relacionamento é uma coisa só. Para essa pessoa que você quer estar junto, para essa pessoa que você quer mais próximo, demonstra que você tem intimidade com essa pessoa. Que você precisa, você quer, você tem vontade e desejo de estar com ela. Porque você criou intimidade. Esse é um dos graus mais elevados de relacionamento, quando você tem intimidade com a pessoa. E a palavra de Deus fala muito sobre isso. A gente já está em Gênesis, vou pedir para você pular um pouquinho, abrir Gênesis 3. Gênesis 3 demonstra justamente isso. O que é ter intimidade. Gênesis 3, versículo 8 e 9. Diz assim. Gênesis 3, 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Até aqui. Olha que tremendo, que coisa assim, maravilhosa. Como eu falei, Deus criou todas as coisas, e Deus, no entardecer, no virar, na verdade, do dia para a noite, todos os dias, ele saía e caminhava pelo jardim do Éden. E ele caminhava pelo jardim do Éden com um único objetivo. Ele caminhava para se encontrar com Adão e Eva. Tanto é que o versículo 9 fala, ele estava caminhando na virada do dia, e ele pergunta, Adão, onde está você? Porque o que Deus queria, mesmo Ele criando céus e terra, os animais, colocando Adão para pôr o nome em todos os animais, o que Deus queria, e nós fomos criados, para ter relacionamento. Então Deus queria ter e manter um relacionamento com Adão e Eva. E um relacionamento diário. Um relacionamento presencial. E a gente entende que é um relacionamento de intimidade. Deus queria traçar esse relacionamento de falar, não, eu quero ter intimidade com Adão, quero ter intimidade com Eva. Às vezes eu fico tentando imaginar, mas eu confesso que é meio difícil de entender como seria a nossa presença, não só a minha, mas a nossa presença no jardim do Éden, e ouvir os passos de Deus chegando e perguntar, já parou para pensar? Fala, Marcos, onde você está? Léo, cadê você? Vitor? A voz de Deus perguntando, cadê você? E você precisa pensar assim, por que Ele está perguntando? Porque eu quero conversar com você. Porque eu quero me abrir com você. Porque eu quero falar algumas coisas, eu quero mostrar outras coisas para você. Isso é intimidade. Intimidade com quem? Com o Criador. Eu paro para pensar e falo, gente, que tremendo que era isso. Que tremendo que era isso. E Deus repetiu isso por muitas e muitas vezes, muitos e muitos dias, creio eu. Ele continuou repetindo até que o homem desperdiçou a oportunidade de ter a presença de Deus do lado dele. Deus falava, olha, eu posso estar aqui do seu lado todos os dias, mas ele falou, eu não me importo tanto com isso, porque se ele tivesse toda esse empenho em manter a presença de Deus, ele não tinha desperdiçado a chance, como nós sabemos que ele desperdiçou. Foi um desperdício total disso.
E infelizmente, até hoje, até os dias de hoje, a gente vê pessoas que desperdiçam a chance, a oportunidade, a possibilidade de estar na presença de Deus por coisas pequenas, por coisas que a gente às vezes para e fala, eu me afastei da presença de Deus porque... A gente para e fala, independente do que a gente fez, jamais vale, jamais justifica a gente perder a oportunidade, a gente perder a chance de estar na presença de Deus, porque a intimidade dele é muito importante. A intimidade de Deus é tremenda, a gente precisa de ser íntimo do Senhor, da palavra dele. E continuando em relação a isso, mesmo o homem, vamos dizer assim, que jogou fora a oportunidade de estar na presença de Deus, e eu falei para vocês que nós fomos criados para ter relacionamento com Deus, isso não impediu, não foi o erro, não foi o pecado que impediu que Deus continuasse insistindo em ter a presença dele junto com a nossa e a nossa junto com a dele. Porque mesmo assim, depois de um longo período, eu quero passar rápido por isso, senão a gente vai atrasar, por um longo período Deus ainda insistiu e fez uma nova tentativa. Falou, não, eu preciso estar ao lado deles, eu quero intimidade, eu quero sentir a presença dos meus filhos. Qual foi essa tentativa? A maior prova de amor que Deus pôde fazer foi entregar seu filho. Entregar seu filho, o unigênito, como a gente sabe muito bem. Ele entregou, ele fez, foi quando o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. E ele não precisava fazer isso. Deus precisava fazer de maneira nenhuma. Ele não precisava, mas ele quis. Ele abriu mão e falou, não, eu vou estar do lado dos meus filhos. Eu quero ouvi-los, eu quero senti-los. Eu quero me fazer parte deles. Ele se assemelhou conosco em praticamente tudo, menos no pecado. E ele andou ao nosso lado. Ele andou ao lado de pessoas. Ele comeu ao lado das pessoas, bebeu ao lado de pessoas, caminhou ao lado de pessoas. Por quê? Porque Deus queria um relacionamento. Aliás, tinha um relacionamento, mas ele queria um relacionamento de intimidade. E é isso que Deus quer todo dia nós. Ele não quer só um relacionamento superficial, ele quer um relacionamento de intimidade. Ele quer que nós sejamos íntimos dele, para que ele também possa ser íntimo de cada um de nós. Por isso que ele desceu, se fez carne, habitou no meio de nós e ficou aqui por muito tempo. E interessante que Jesus ele veio somente reforçar, nada mais do que isso. Ele veio reforçar e cumprir a palavra de Deus em relação aos mandamentos, mas em relação também ao amor de Deus que ele sente tanto por nós. E falou, eu vim aqui para cumprir o que o meu pai quis. Eu me fiz carne para estar do seu lado, mas principalmente para mostrar que ele não é um Deus distante, que ele não é um Deus que ele fica no trono dele, e você fica aqui na terra e você não tem contato. Ele está mostrando para você, como ele mostrou naquela época, na verdade ele está mostrando para você que você pode ter um contato íntimo e próximo com Deus. E as pessoas que andaram, as pessoas que tiveram o prazer, imaginam as pessoas que tiveram o prazer de caminhar ao lado de Jesus, de ver os milagres, de ver tudo que aconteceu. O prazer foi imenso, mas essas pessoas, muitas pessoas tiveram, mas principalmente essas que tiveram contato direto com Jesus, eles nos deixaram lições tremendas, principalmente de como nos relacionar com Jesus e como nos relacionar com as pessoas que estão à nossa volta. E é interessante porque quando nós vemos e quando nós temos isso claro na palavra de Deus, eu falei para vocês, eu tenho certeza, eu não queria passar, mas eu vou passar alguns textos que a gente tem e fala a respeito disso, da intimidade com Deus. A intimidade, ela é necessária, igual eu falei, nós precisamos da intimidade com Deus, porque só quando nós temos a intimidade, quando nós somos íntimos de Deus, é que nós clamamos e o Senhor ouve. É quando nós somos íntimos de Deus que a gente ora, Ele escuta as nossas orações. É quando nós somos íntimos de Deus que a gente está triste, sofrendo, Ele vem para nos acalmar, Ele vem para mostrar que aquilo é passageiro, que não vai ser daquela frente até o final dos dias. Mas é só quando nós temos intimidade, porque se a gente é superficial, isso não entra no nosso coração, não entra na nossa mente,
a gente acaba imaginando que, tá bom, é isso aqui mesmo, eu tenho que passar por isso, eu vou passar por isso, e é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus ele enviou o Espírito Santo para que ele pudesse nos consolar, mas a presença dele é insubstituível, a intimidade com o Pai é insubstituível. Você está sozinho no seu quarto, orando e falando: Senhor, eu quero a tua presença do meu lado. Isso não tem igual. Isso jamais vai ter algo que se assemelha, porque é a intimidade com o Pai. E mais uma vez, para a gente parar e pensar, todas as vezes, eu quero fazer você pensar: quantas vezes nós desperdiçamos esse momento? Quantas vezes nós abrimos mão para fazer uma outra coisa, sendo que Deus está nos esperando no íntimo, naquele lugar secreto, naquele lugar onde só Ele e você, Ele e eu podemos conversar. A gente às vezes desperdiça. Nós não somos muito diferentes. A gente infelizmente desperdiça, mesmo sem querer, mesmo sem a intenção, às vezes, a gente desperdiça, e aquilo que foi desperdiçado não volta mais. Não é a gente falar assim: mas eu deixei de estar na presença de Deus agora, mas eu vou entrar na presença de Deus amanhã. Amanhã é outra coisa. Amanhã Deus tem algo diferente para falar com você, amanhã você tem algo diferente para falar com Deus, porque aquela oportunidade que Deus deu é única. Ela não volta mais. E a gente às vezes fala: eu não vou falar com ele agora não, porque eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou chamar e ele vai estar aqui me esperando. Claro que ele vai estar esperando, quem não sabe que ele vai estar? Mas será que ele tem para nós o mesmo que ele tinha nessa primeira oportunidade, ou na segunda, ou na terceira? Às vezes a gente não sabe. Por isso que a gente não pode desperdiçar as oportunidades de estar ao lado do Pai. Amém? Eu quero que a gente se debruce. Se você quiser, não precisa nem abrir só a nota para a gente ser mais rápido aqui, mas eu falei que nós temos várias e várias situações das pessoas que andaram do lado de Jesus e deixaram para que a gente entendesse o que é relacionamento. Em João 21 diz isso. João 21:15. Eu não vou me demorar, vou ler para a gente entender um pouco mais e passar um pouco mais rápido. João 21:15 mostra exatamente isso. A maneira com que nós demonstramos o amor para Deus é conforme nós podemos retribuir o amor dele. E a palavra diz, João 21:15 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? E disse ele, no caso Simão: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Ou em outra tradução fala: apacenta minhas ovelhas. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: você me ama? Você me ama realmente? Você tem certeza que você me ama? Você é convicto desse amor por mim? Então tá bom. Está vendo esse número de pessoas que estão na minha frente? São minhas ovelhas. São as pessoas na qual eu amo. São as pessoas na qual eu me dedico. Então, se você realmente me ama, cuida deles. Tenha relacionamento com eles. Como é que você vai cuidar de alguém se você não tiver relacionamento? Como é que você vai cuidar de alguém se você não está próximo? Se você não sabe a necessidade? Se você não sabe o que a pessoa precisa? Você não sabe a quantidade daquilo que ela precisa? E quando ela precisa daquilo? Cuidar é estar próximo. Então, quando Jesus fala: se você realmente me ama, cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, é porque Ele queria que nós tivéssemos relacionamento com as ovelhas dele. E segue ainda em João, peguei só João para a gente ver. João um pouco antes, João 13. Volta um pouquinho em João 13. E fala mais uma vez, João 13, 34. Somente esse versículo. João 13, 34 diz assim: um novo mandamento lhes dou. Olha só, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Mais uma vez, mandamento. Eu sei que a gente está... Eu não vou falar careca porque eu estou perdendo os cabelos, mas eu sei que a gente está cansado de ouvir isso. Amem-se uns aos outros, mas é um novo mandamento que Deus deu, que Jesus passou e falou: não, vocês têm que amar uns aos outros. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus filhinhos, amem-se, se relacionem. Porque
vai ficar difícil da gente se amar sem se relacionar. Primeira coisa é, eu preciso me relacionar com alguém para amar aquela pessoa. E para finalizar aqui, não para finalizar a palavra, mas para finalizar esse aqui, ainda em João, um pouquinho mais para frente, 14 e 21, para reforçar e para fechar isso que eu estou dizendo para vocês, João 14 e 21 diz o seguinte: Jesus tinha acabado de estabelecer um mandamento, e ele fala assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a eles. Amém? Olha a importância, olha o nível de responsabilidade que Jesus colocou em cada um de nós. Aquele que obedece e segue o meu mandamento, esse é o que eu amo. E um dos mandamentos é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cuida das minhas ovelhas, apacenta. Nós precisamos ter relacionamento. E quando Deus, Jesus, pediu para que nós cuidássemos, pediu para que nós amássemos, a pergunta vem e é clara: será que nós temos demonstrado esse tipo de amor para Deus através dos relacionamentos que nós temos? E a primeira coisa que a gente pensa, quando a gente fala de relacionamento, se a gente está demonstrando isso para Deus, a primeira coisa que a gente pensa, e eu quero tirar da sua cabeça hoje, é porque eu não quero falar da roda de escarnecedores. A primeira coisa que vem na cabeça, eu falo: nossa, então o meu relacionamento, eu tenho um relacionamento bom com as pessoas, porque eu não me assento na roda de escarnecedores. Essa fase eu quero passar, não quero falar da roda de escarnecedores. Eu quero falar do relacionamento que a gente tem na nossa casa. Quero falar do relacionamento que a gente tem no nosso trabalho. Eu quero falar do relacionamento que a gente tem com os nossos irmãos aqui dentro da igreja. É desse tipo de relacionamento que eu quero tratar hoje. É esse tipo de relacionamento que eu quero que você para e reflita. Esse tipo de relacionamento tem demonstrado o meu amor para Deus? Esse tipo de relacionamento tem demonstrado aquilo que eu sinto verdadeiramente em relação ao Senhor? Eu tenho cumprido esse mandamento através dos relacionamentos na minha casa? Através dos relacionamentos no meu trabalho? Através dos meus relacionamentos na rua? E através dos meus relacionamentos aqui dentro da igreja? Para que a gente possa refletir esse tipo de coisa, porque a gente fica muito preocupado nisso. Eu me afasto da presença do mal, eu não me sento na roda de escarnecedores, então eu me livro do mal. Mas esse momento, essa parte, essa hora de fazer o bem, você tem demonstrado um amor suficiente para que Deus possa olhar e falar: você tem cumprido esse mandamento na maneira com que eu pedi para você cumprir? A gente precisa parar e pensar se a gente tem demonstrado o nosso amor de todas as maneiras para aquela pessoa que tem precisado de ajuda, para aquela pessoa que tem nos procurado, para aquela pessoa que tem uma necessidade, e também para aquela pessoa que se afastou de cada um de nós. Porque às vezes é difícil a gente demonstrar amor para aquela pessoa que não vem nos procurar. A pessoa se afasta, a gente fala: tá bom, não fui eu mesmo que me afastei, foi ela que se afastou. Então por conta disso eu não preciso demonstrar meu amor. Ao contrário, você precisa demonstrar seu amor. Mais ainda, aliás, porque às vezes a pessoa saiu ferida desse tipo de relacionamento, e você precisa demonstrar que você ama essa pessoa, às vezes para curar a ferida daquela outra. Então nós precisamos saber nos relacionar, inclusive com essas pessoas. Inclusive não, principalmente com essas pessoas. Porque é fácil eu me relacionar com quem me ama. É fácil eu me relacionar com quem me corresponde. Mas eu me relacionar com pessoas que são mais difíceis e mais duras, esse é o segredo do relacionamento, e esse é o segredo de demonstrar o amor de Cristo na vida de cada um de nós. E é isso que nós precisamos. Porque ainda tem, para a gente fechar, agora em 1 João 4, fala exatamente sobre isso. Que tipo de relacionamento? 1 João 4, versículo 20, e eu só vou ler o 20, a gente não precisa ler mais do que isso. 1 João 4, 20 diz assim: se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Amém? Vou repetir só para a gente deixar bem claro isso. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então significa que o meu relacionamento com as outras pessoas interfere no meu relacionamento com Deus? Sim, absolutamente interfere. A maneira com que eu me entrego para outras pessoas, a maneira com que eu me relaciono para outras pessoas, a maneira com que eu deposito amor na vida de outras pessoas interfere diretamente no meu relacionamento com Deus. Está provado isso daqui, mais do que qualquer outra coisa. E a gente precisa ir além. Porque a gente precisa parar e pensar assim, se eu chegar no Vitor e falar assim, Vitor, eu te amo. Mas quando ele precisar de mim, em amor, eu não puder servi-lo, e eu vim aqui para frente e falar eu amo a Deus, eu estou mentindo. Se eu falar para qualquer outra pessoa, para o Léo, para o Joaquim, para qualquer uma das pessoas aqui, falar eu amo você, mas as minhas atitudes não demonstrarem esse amor na vida de cada um de vocês, eu estou mentindo. E se eu estou mentindo, eu estou impedindo que cada vez mais eu me aproxime de Deus e eu seja íntimo de Deus. Então é claro que os meus relacionamentos aqui interferem diretamente no meu relacionamento com Deus. E é isso que a gente precisa parar para pensar e avaliar como que cada um de nós tem levado, como que cada um de nós tem buscado manter os nossos relacionamentos aqui na terra. Às vezes buscar, e eu sei que não é fácil, não estou falando que é fácil, buscar restaurar um relacionamento, seja ele um relacionamento amoroso, né? Seja como casal, seja um relacionamento de amigos, de parentes, de pessoas próximas ou distantes, não é fácil. Mas é uma oportunidade que Deus dá para cada um de nós, de nos aproximarmos dEle. A gente às vezes pensa assim, eu estou me aproximando daquela pessoa, que eu não me dou bem com aquela pessoa, mas eu estou me aproximando. Não, peraí, você não está se aproximando daquela pessoa. Você agarrou a oportunidade que Deus deu para você se aproximar de Deus, e não daquela pessoa. Porque você se aproximando daquela pessoa, demonstrando para Deus que você tem um coração quebrantado, fala, Senhor, é difícil para mim, mas eu vou quebrar isso, eu vou vencer, eu vou buscar aquela pessoa, por mais doloroso que seja. Deus fala, é disso que eu me agrado. Essa oportunidade que eu estou dando para você é justamente isso. Quanto mais você fizer isso, a necessidade de fazer, eu espero que nenhum de nós tenha essa necessidade de fazer com muita frequência, mas se tiver necessidade, é porque nós estamos provando para Deus, Senhor, eu amo a Tua Palavra e eu quero viver a Tua Palavra. Vivendo a Tua Palavra, eu serei íntimo de Ti. Eu não quero barganhar, eu só quero cumprir a Tua Palavra. Mesmo que eu não tenha direito a mais nada, eu prefiro cumprir a Tua Palavra, por mais difícil que seja. A gente sabe que muitas vezes é difícil, muitas vezes é doloroso, mas sabe por quê que isso se torna doloroso? Porque nós deixamos de exercitar o amor, nós deixamos de cultivar o amor, por isso se torna doloroso. Porque o nosso coração foi feito, se Deus nos fez para nós termos relacionamento, nós vivemos em relacionamento, nosso coração, como novas pessoas, novas criaturas, nós somos, cada um de nós aqui somos novas pessoas, nós fomos nascidos de novo. E Deus encheu o nosso, como nascidos de novo, Deus encheu o nosso coração de amor. Então nosso coração deveria estar cheio de amor. Só que nós vamos permitindo pouco a pouco que aquela situação mal resolvida vá tomando um lugar no coração. Aquele ódio vá entrando no nosso coração. Aquela raiva vá tomando uma proporção que não deveria dentro do nosso coração. E aquele coração que deveria ser cheio, repleto de amor, agora tem ódio, tem rancor, tem raiva. E é por isso que se torna difícil de você manter bons relacionamentos. Porque se você não tivesse permitido que isso entrasse no seu coração, se o seu coração continuasse cheio da presença de Deus, cheio do amor de Deus, seria muito mais fácil. Às vezes não é fácil porque a gente não quer deixar que seja fácil. Deus tem tudo pronto, mas a gente fala, não, eu vou resistir.
Tem sido muito difícil para mim. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja, principalmente, participante da vida do outro. Deus quer que a gente se envolva com o outro. Deus quer que, quando a gente chegar na presença dEle e falar assim, Senhor, eu te amo, a gente fale. Aliás, a gente avalie o que a gente tem falado para Deus e falar assim, não, quando eu falo para Deus que eu amo, eu falo que amo porque eu cumpro tudo aquilo, ou busco cumprir tudo aquilo que Ele me pede. Para que eu possa chegar e falar, não, Senhor, eu te amo, e o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu te amo. A pior coisa que tem é a gente chegar na presença de Deus e falar assim, Senhor, eu te amo, e falar com dúvida. Falar com dúvida porque assim, nossa, eu vou falar para Deus será que eu amo, será que Ele entende que eu amo? E Ele entende através das nossas atitudes, e hoje especialmente Ele entende através do amor que nós temos lidado com os nossos irmãos. E é por isso que eu falo, cada vez mais, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar unidos. Nós precisamos deixar de quebrar esse orgulho. Para aqui na terra, nós temos bons relacionamentos amorosos para todos nós. Não é um ou outro não, mas para que todos nós levantemos as mãos e falamos assim, Senhor, eu te amo. E Senhor, eu te amo porque eu amo o Léo, eu amo o Victor, eu amo o Joaquim, e eles conseguem perceber que eu realmente os amo. Não só de falar, mas as minhas atitudes refletem o teu amor. Amém? Gostaria que a gente ficasse de pé, para a gente ouvir algo, para que a gente possa ser tocado, para que a gente possa reforçar que cada vez mais a gente possa ser um com o irmão, para que a gente possa ser um com Deus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva todos. Antes de qualquer coisa, sirva seus irmãos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Ô Senhor, cresça dentro de nós. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Ô Senhor, toca o nosso coração, meu Pai. Toca para que nós possamos entender de tudo isso, meu Pai. Amai-vos uns aos outros. Esse é o teu mandamento, papai. Amai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Oh, nós estamos aqui para servir, papai. É verdade. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça, eu diminua. Cresça cada vez mais em nós, Senhor. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Oh, papai, nós estamos aqui para servir a Ti, para cumprir, meu Pai. Temos que ser Oh, nós queremos ser um, meu Pai. em Cristo. Oh, cada vez mais. Ser Meu Pai. que o Pai o enviou. Temos que ser Oh, precisamos ser um, papai. em Cristo. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser e temos que ser e temos que ser e temos que ser diga bem forte, temos que ser Nós precisamos ser um. em Cristo, temos que ser para Oh, que o mundo papai. creia que o Pai o enviou. Temos que ser Cada um de nós. como o Pai em Cristo. Que nós sejamos um. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Oh, Senhor Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou.
Temos que, para que o mundo creia que o Pai o enviou, temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou, temos que ser um. É isso que Deus espera de cada um de nós. Temos que ser um. Que nós sejamos um. É isso que Ele quer de cada um de Temos nós. que ser um. Temos que ser um. Que nós possamos aprender a ser um. Temos que ser Que nós possamos deixar de perder as oportunidades que Deus tem colocado em nossas vidas para deixar de ser um. Que nós possamos nos apresentar diante da presença de Deus não como pessoas perfeitas, porque Deus não espera isso de nós, e Ele não espera isso de nós porque a gente não pode oferecer perfeição para Ele, porque só Deus é perfeito. Mas Deus espera que a gente se apresente na presença dEle dispostos a mudar, dispostos a ser um, dispostos a cumprir aquilo que tem sido difícil na minha vida, na sua vida. É disso que Deus precisa do nosso coração. Você pode, e eu posso, cada um de nós pode se aproximar de Deus sem amor. Mas sem amor jamais nós vamos ser íntimos do Pai. Jamais a gente vai ter intimidade com Ele se a gente não esboçar amor, se a gente não esboçar aquilo que Ele mais quer, aquilo que Ele mais tem depositado na nossa vida. Nós precisamos retribuir o amor de Deus através do amor para as pessoas, através daquilo que nós sentimos, daquilo que nós estamos exalando, que é o amor de Cristo. Se cada um de nós quer ser um com Cristo, se cada um de nós quer ser um com Deus, e cada um de nós aqui quer ser um com Deus, seja um com seu irmão primeiro, seja um com a sua esposa em casa, seja um com seu marido na sua casa, seja um com seus filhos. Consiga falar, consiga dialogar com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, principalmente. Seja um com a pessoa que você encontra no ônibus, seja um com a pessoa que você encontra na rua, seja um com a pessoa no trabalho, seja um com a pessoa que você encontra na igreja, seja um com a pessoa que professa a mesma fé que você, e que às vezes você, por coisas tolas, coisas bobas, banais, você se afasta daquela pessoa. Seja um com essa pessoa, para que você possa dizer: Senhor, eu sou um com essa pessoa, e por eu ser um com essa pessoa, eu tenho certeza que eu posso me aproximar mais de Ti. Senhor, eu quero mais da Tua presença, por isso eu quero ser um contigo e quero ser um com as pessoas. Senhor Jesus, eu quero nesse momento, meu Pai, lançar fora todo engano, lançar fora, meu Pai, toda dúvida, lançar fora todo rancor, lançar fora toda raiva, lançar fora tudo aquilo que tem feito parte do nosso coração, que nós possamos provar daquilo, Senhor Jesus, que nós ganhamos mesmo sem merecer, que é o Teu amor, Senhor. Que o nosso coração possa estar cheio, estar inundado do Teu amor, Papai, para que nós possamos demonstrar esse amor na vida de outras pessoas, para que nós possamos exalar esse amor, e para que as pessoas possam entender que esse amor não é nosso, mas esse amor é Teu, e que nós nos apoderamos também desse amor, porque o Senhor nos revestiu desse amor, meu Pai. Que nós possamos sair daqui mudados, que nós possamos sair daqui diferentes, para que nós possamos sair daqui com vontade e desejo de cada vez mais nos relacionarmos com as outras pessoas, independente do que essas pessoas fizeram para nós. Se essas pessoas são boas, se essas pessoas não têm sido boas conosco, a nossa missão é ide e fazer discípulos, ide cuidar das minhas ovelhas, ide e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós precisamos sair daqui com isso claro em nossas vidas. Que o Senhor Jesus possa revestir-nos essa semana, que o Senhor Jesus possa sondar o nosso coração, possa inundar o nosso coração, para que nós saímos daqui diferentes da forma que entramos, não só diferentes, mas melhores do que nós entramos aqui, com a convicção de que nós fomos criados para termos relacionamento, nós fomos criados para nos relacionarmos, e Deus se agrada disso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus pela vida de vocês. Espero que vocês tenham entendido, absorvido essa palavra, e que nós possamos voltar para nossas casas com isso vivo, com isso queimando nos nossos corações. Nós precisamos ser um com cada um de nós, precisamos ser um com cada pessoa que a gente encontrar. Amém?